Certo dia, um índio foi levado por seu amigo para passear no centro de São Paulo. Seus olhos não conseguiam acreditar na altura dos edifícios, e ele mal conseguia acompanhar o ritmo frenético das pessoas indo e vindo. Espantava-se com o barulho ensurdecedor das sirenes, dos automóveis, das pessoas falando em voz alta. Mas de repente, o índio falou: "Espere, ouço um grilo." O amigo espantado retrucou: "Impossível ouvir um inseto tão pequeno nessa confusão." O índio insistiu que ouvia o cantar de um grilo. Tomando seu amigo pela mão, levou-o até um canteiro de plantas. Afastando as folhas, apontou para o pequeno inseto. "Mas como?" perguntou o amigo, ainda sem acreditar. O índio pediu-lhe algumas moedas e então as jogou na calçada. Quando elas caíram, muita gente se voltou ouvindo o tilintar do metal. "Eu escutei o grilo porque o meu ouvido está acostumado com esse tipo de barulho", disse o índio. "As pessoas aqui ouvem o dinheiro caindo no chão porque foram condicionadas a reagirem a esse tipo de estímulo." E depois ele arrematou: "A gente ouve o que está acostumado ou treinado a ouvir." Pense nisso. Talvez você seja daquelas pessoas que reclamam não ouvir a voz de Deus em sua vida. Talvez você se sinta frustrado por não conseguir ver o amor de Deus em cada momento, em cada situação. Mas ouça bem, as agitações dos nossos dias são tantas, as preocupações nos incomodam tanto, o barulho, o corre-corre é tão grande que não ouvimos a voz de Deus. Como foram os últimos dias para você? Muitas decepções? Muita luta? Você tem cobrado de Deus uma resposta mais eficaz para os seus problemas e desafios? Tem a sensação de que Ele não está te ouvindo? Ou você tem a sensação de estar completamente só? Talvez você esteja tendo uma postura errada. Talvez o que te falte é sensibilidade ou habilidade para ouvir as respostas. Comece a treinar agora os seus ouvidos, o seu coração. Mesmo que você esteja no meio de muitos problemas, de muito barulho, comece a treinar para ouvir, para sentir. A voz de Deus só é ouvida por aqueles que têm o ouvido sensível, o coração puro e desprovido de apegos. Em Isaías 59:1 está escrito: "Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir." Sente-se sozinho? Acredita que Deus não te ouve? Em Isaías 65:24 também está escrito: "E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei." Em Números 23:19 está escrito: "Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria?" Quando nos sentimos sós, quando achamos que Deus está surdo e não ouve nossas preces, quando imaginamos que Deus não se importa conosco, estamos simplesmente transferindo para Ele uma responsabilidade que é nossa. Você tem se colocado na posição de ouvir a voz de Deus na sua vida? Você tem dado oportunidade ao Senhor para revelar-se no seu dia a dia?
Ou será que o barulho do mundo e das preocupações são tão grandes que estão abafando a voz de Deus na sua vida? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Pense nisso. Não deixe que o corre-corre, que as preocupações e os apegos tirem de você a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Mas para isso é necessário que você treine os seus ouvidos, o seu coração. Pare e disponha-se para ler a palavra. Pare e silencie para conhecer o autor desta palavra. Como amar alguém que você não conhece? Como conhecer se você não procura? Aqueles que aquietam o coração e o procuram, escutam certamente o sussurro de Deus. Pense nisso. O nosso Deus é um Deus verdadeiro, de ação, de libertação, de amor e de vitórias. Em Apocalipse 3:20, Jesus nos diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Creia nisso. Faça a sua parte e seja feliz.